Olá, tudo bem? Estamos de volta com tutoriais. Vou te ensinar uma coisa hoje que é simples, mas eu preciso que você saiba que tem custo, tá? A primeira parte não tem custo nenhum, você consegue fazer isso na parte de Gemini de graça, mas esse tutorial de como você pode fazer o seu próprio 3D, o seu próprio mascote, vai facilitar bastante a sua vida na hora de você elaborar materiais mais complexos, tá? Esse é o primeiro de muitos tutoriais que eu vou colocar aqui a cada 15 dias para você, cliente, aproveitar tudo, toda a minha expertise, tudo que eu estou descobrindo sobre a área de marketing e tudo que eu sei, tá? Então, algumas coisas você já viu, tem, por exemplo, onde você consegue imprimir mais barato, onde você consegue fazer as coisas, mas esses tutoriais é mais sobre como que você consegue fazer de uma maneira simples, principalmente que você não seja enganado, tá? Então, vamos lá que eu vou compartilhar a tela com você. Estamos aqui no Gemini, tá? O Gemini, você conhece aquela inteligência artificial do Google. A ideia é sempre ser conteúdos rápidos e curtos que você consiga fazer no seu computador aí mesmo. Então, não vai ter essa frescura, edição, nem nada. É tudo o David fazendo mesmo. A primeira coisa que você vai fazer, ó, tá vendo que o Gemini aqui tem uma ferramenta chamada Criar Imagens, que é o Nano Banana. Se você não escutou ela é a principal ferramenta hoje de criação de imagem. Muito, assim, estratosfericamente melhor do que o ChatGPT. Então, esqueça o ChatGPT. Se você puder assinar essa. Tanto de raciocínio lógico quanto geração de imagens, ela é muito melhor. Assim, não, hoje não tem uma que seja tão comparável com isso e a gente está falando ao último ano, assim, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você pegar uma imagem sua. Não adianta nada a gente fazer um avatar, um mascote seu, se não for do jeito do seu. Eu peguei uma foto minha, tá? Vamos pegar uma foto aqui que eu tô bem cabeludo, deixa eu ver. Peguei uma foto mais simples minha, tá? Vou pedir para ele crie um mascote de corpo inteiro. Vocês vão entender por que eu tô pedindo corpo inteiro depois, tá? De corpo inteiro, seguindo essa imagem em anexo. Precisa ser no estilo Pixar. Aqui, a diferença do Gemini para o ChatGPT é justamente isso. São códigos simples. Códigos que você consegue fazer. Eu estou olhando aqui porque eu tenho que ver se está gravando, tá fazendo tudo certinho. São códigos bem simples que você consegue fazer. E aí ele vai rodar. Você pode colocar o raciocínio rápido ou o Pro. Mas vai no rápido que ele consegue te dar mais imagens conforme o tempo, tá? Mas você viu que eu coloquei duas coisas aqui: corpo inteiro e seguindo essa imagem em anexo, tá? Você tem que colocar isso e colocar estilo Pixar. Por quê? Ele vai pegar aquele estilo meio Toy Story, sabe? Ele vai pegar desse jeito, mas que vai ter uma textura. Você não precisa especificar tamanho, você não precisa especificar, por exemplo, a cor que você quer. Lógico, em algumas coisas depois você pode fazer isso, tá? Você pode, eu acredito que você vai querer fazer isso. Você vai começar a viciar na ferramenta, ó. Eu já coloquei até, ele me colocou mais gordinho aqui, tá vendo? Mas depois você pode ir arrumando. Mas vamos supor que tá desse jeito, tá? Ele não sabe, eu não peguei uma foto de corpo inteiro, você colocou uma forma normal. Vamos usar o que nós temos. Exatamente. Depois você vai afinando. Mas ele copiou todo o meu cenário, reparou? Ó? Todo o meu cenário de fundo, ele conseguiu copiar, ele conseguiu fazer uma forma bem delicada, bem engraçada dele. Eu não tô assim, tá, gente? Então, ó, eu sou magrinho mesmo, peso 80 quilos, tô treinando pra caramba, mas vamos fazer agora mudar o ângulo da câmera. Aí você vem no freepik.com, tá? É uma plataforma que eu falo para você, é uma plataforma hoje que ela funciona como se fosse um grande hub de criatividade. Então você vai ver texto em 3D, você vai ver criação de vídeo, você vai ver um monte de coisa ali dentro. Então tenha isso em mente, tá? Que quando você tem esse material, você consiga fazer bastante coisa. É uma plataforma paga, você não consegue fazer edição de vídeo ou o que eu vou mostrar para você de graça, você não consegue hoje, tá? Antigamente dava, mas hoje não dá. Mas é uma forma de você conseguir fazer isso. Então, se você está pensando em mexer com alguma coisa, fazer um vídeo mais animado, fazer até um comercialzinho, dá para ser feito. Então, vamos lá. Você vai nessa parte aqui de criação de imagem, tá vendo? Ó, Image Generation. Você vai nessa Imagem Generation aqui, tem aqui, ó, todos os negócios. Eu tô colocando em inglês só para você entender que ele funciona melhor em inglês, tá? Mas pode ser em português, tem até o tradutor aqui, vamos colocar lá, traduzir para português para você entender. Gerador de imagens, vamos aqui e trocar a câmera. O lance tá aqui, tá? Para você fazer um vídeo do jeito que você viu lá no Instagram, se você não me acompanha, me segue, é David Bargon lá no Instagram. Eu sei que a maioria me segue, tá? Mas tem alguns aqui, alguns que não me seguem, que lá
eu mostrei como é que eu fiz o meu próprio mascote e acabou dançando ele, tá? E aí eu pego aquela imagem, lembra que a gente acabou de pegar o material, criar a imagem do gordinho? Então, a gente vai pegar a imagem do gordinho, do David Gordinho, o David quando esqueceu de treinar, tá vendo? Nossa imagem aqui. E a gente pode vir aqui embaixo, ó, colocar várias câmeras. A gente consegue colocar a câmera em vários ângulos. E aí eu posso mudar o ângulo que eu tô vendo o gordinho, mais para baixo, mais para cima, tá vendo, ó? Aqui é muito pro alto e aqui é muito para baixo, tá vendo? Eu consigo fazer. E o zoom que eu dou na câmera, se eu tô mais perto ou se eu tô mais longe. Até você consegue chegar bem perto do rosto dele, tá? Então você consegue ver ele bastante perto. Só que como a gente quer fazer ele dançar, e é por isso que eu pedi de corpo inteiro, a gente gera essa imagem. Ele vai aparecer de uma forma bem mais tranquila. Ele vai confirmar que está fazendo os arquivos, tá? É uma coisa que ele precisa entender que está fazendo. Eu pedi 5 ângulos de câmera, então não é pouca coisa pela plataforma, tá vendo? Ó, 5 imagens geradas com sucesso. Ele está gerando essa imagem. Isso vai fazer com que ele entenda, ele já começa a gerar. É tudo feito pela mesma plataforma, tá vendo? Ó, ele já imaginou aqui, ó, que eu tô de lado, que tá um pouco mais de lado, que é o ângulo da câmera, ó, que tá nas costas dele, ó. Tá vendo, ó? Que aqui ao fundo já colocou a sala. Já colocou mais longe que a gente falou, lembra de puxar um pouco mais a câmera. E aqui um pouco mais de frente, tá vendo? Que ó, ele ampliou o ângulo, a gente tinha um ângulo muito fechado, se você lembra, você vai ver que o ângulo era muito fechado, a câmera a gente tem um ângulo mais aberto. E essa parte é legal. Agora a gente vem aqui, ó, em criar vídeo, tá? Clicamos naquele botãozinho do lado, criar vídeo, não vai nesse alto, tá? Tem uma coisa muito melhor, que é esse Kling 2.0. A gente não precisa colocar outra imagem dele, você pode fazer qualquer coisa. Você tem, ó, você pode fazer com que ele de graça ou de graça 720, tá? Ó, você tem que colocar em 700 aqui embaixo, onde dá 1080 aqui, você tem que colocar 720, ele fica de graça a criação, tá? Senão você vai ter que pagar para você geração, pagar a mais, tá? Fazer tirar dos seus créditos. Você tem um crédito de 180 mil ali, ele vai tirar alguns créditos ali. Dá para fazer bastante vídeo em alta resolução. Tô mostrando para você fazer o básico. Figurinha de WhatsApp. Tá, vamos lá. Faça o personagem dançar tango. Vamos colocar tango? Bem sorridente. Eu coloquei de uma forma simples, tá? E ele leva geralmente uns 2 minutos, tá? Então ele vai entrar numa fila, vai ficar em espera, mas ele leva mais ou menos uns 2 minutos. Eu vou mostrar para vocês, vou colocar um tamanho maior aqui de grade, para vocês terem uma ideia. Mas ele leva um tempinho, mas já volto para mostrar para vocês. Voltamos, vamos ver como é que ficou agora o vídeo? Vamos lá, ó. Eu vou abrir ele aqui para você, ó. Já dançou um pouquinho, tá vendo, ó? Ele dançou um pouquinho o nosso tango aqui. Ele fez uma brincadeira. É simples, é muito fácil. Ele é muito tranquilo você trabalhar, então você consegue baixar isso, ó. Você consegue ver. Não coloquei som, não coloquei nada, mas ele consegue ser bem animado. Então, tudo isso é bem fácil fazer, eu falo para você. É ensinar uma criança como é que seria, ó. Preciso criar um personagem fazendo desse jeito, nesse estilo. Preciso que ele dance dessa maneira. Eu coloquei o mais básico de todos, como se fosse uma criança fazendo mesmo. Mas conforme você vai colocando mais informações, mais a inteligência artificial vai entendendo. Então, quanto mais você fizer esse material, quanto mais você testar a ferramenta, melhor você fica. Isso aqui é um exemplo bem básico. Eu testei várias vezes antes de fazer esse tutorial para você, porque eu estava vendo qual que era o mais basicão para você fazer, para você não precisava entrar em vários locais. Dá para criar a imagem diretamente aqui no FreePic, tá? Só que eu acho que não compensa muito, você vai gastar um pouco de crédito. Então, se você colocar o plano mínimo, se não compensa já fazer, porque ele usa o Gemini, no Gemini ele paga, então coloquei lá no Gemini para você já fazer diretamente lá. Essa ferramenta FreePic para você fazer um ângulo maior e uma dança de dançar, é a única coisa paga, tá? Custa mais ou menos, em média ali, R$30, mas chega a 150, R$180 ali, um plano mais maior. Mas dá para fazer em qualquer plano que você assinar, dá para fazer pelo menos esse vídeo. Esse vídeo mais curtinho ainda você consegue fazer, tá bom? E é isso, nosso tutorial de hoje foi rapidinho, foi rápido para você começar a fazer, começar a elaborar. Bem-vindo 2016, espero que você goste. Hoje vai ter tutorial muito mais no canal agora. É mais para você aproveitar e saber como que funciona toda a área de marketing, tá bom? Eu fico por aqui, até mais!